Oi, Elisandra. Oi, Júlia. Tudo bem com vocês? A gente acabou de entrar aqui, quer dizer, eu, né? Tô aguardando aqui a Mari. Oi, mãe, também participando. Boa noite a todos. Mari já tá entrando daqui a pouco. Carreira, um tema aí que tá bastante em voga, né? Tenho atendido muitas pessoas que vêm passando por esse processo. Oi, Cris. Mari, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom. Deixa eu arrumar Bom, aqui. Tô aqui fica à arrumando vontade. meu Você áudio. está me ouvindo bem, Arrumar. Mari? Eu tô ouvindo, e você? Eu estou ouvindo ótimo, tá? Perfeito. Ai, que legal, que legal. Boa noite, pessoal que tá entrando. Eu tenho um probleminha para ler todo mundo, sabe, Cris? Ah, sim, mas fica tranquila. Eu também, às vezes, infelizmente, às vezes não dá tempo, né? É, Mas, mas assim, a gente vai comentar, pessoal, na medida do possível aqui, tá? O que vocês forem comentando, o que vocês forem perguntando, podem ficar à vontade para colocar perguntas e comentários e a gente vai, na medida do possível, correspondendo aqui para vocês, tá bom? Boa noite aí para quem vem entrando. A gente está aqui aquecendo, né? Fazendo uma introdução antes de começar aqui os temas mais quentes. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. tá E por bom. enquanto eu vou dar uns recadinhos aqui, Mari. Todo mundo, se puder, algumas pessoas me disserem se estão ouvindo a gente bem, seria bacana. Caso a minha internet caia, isso pode acontecer, a Mari vai continuar com vocês, tá bom, Mari? É possível que minha internet caia. Eu moro aqui numa região muito alta, sabe? E às vezes acontece esse tipo de oscilação. Mas ainda bem que não tem acontecido nos últimos tempos, né? Mas eu prefiro avisar, vai que, né? E, Vai bom, que. vai que. E assim, Mari, queria te agradecer por você ter topado esse convite, esse bate-papo. É um assunto que, assim, eu percebo que está bastante em voga, né? E, assim, eu tenho atendido muitas pessoas que estão passando por esse processo, né? Eu tenho visto também. E você já passou por esse processo, eu já passei, né? E você, além de você ter passado, você tem uma expertise, né, profissional relacionada a esse assunto. Então, é um tema que eu percebo, assim, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, né? Um tema bastante em voga mesmo. E, assim, nós somos de uma geração, né, Mari, que infelizmente a maioria de nós não teve oportunidade de trabalhar com a sua verdadeira vocação, com o que gosta, ou de ao menos perceber isso e se questionar, né? Nossa geração não teve muito essa tomada de consciência. Então, infelizmente, é muito comum esse tipo de situação, né, Mari? Eu acredito que as próximas gerações aí, as mais jovens e o pessoal que está nascendo, claro, né, vão ter cada vez mais essa liberdade, essa tomada de consciência, né? O mundo está mudando para esse lugar mais voltado para o que você é de fato, né? E ir de encontro com o seu ser em relação a todos os aspectos da vida. Não é verdade, Mari? O que você acha em relação a isso? Eu acho que sim, né? Eu acho que talvez na nossa, nem sei se é na nossa época, mas o que que eu percebo, né? A gente nunca foi estimulado a pensar de uma forma sistêmica na nossa carreira, né, Cris? Então, tinha muita pressão, né? Hoje, às vezes, quando eu vejo ainda algumas crenças de tipo, 18 anos, a pessoa ela já tem que saber o que ela vai fazer para o resto da vida dela, né? Já tem que saber a escolha da universidade, e ainda, né, apesar de Deus sim, de eu achar que essa moçadinha, né, essa faixa etária vai vir com despertar, a gente ainda tem uma cobrança da sociedade muito grande e uma falta de preocupação de olhar para a carreira de forma mais sistêmica. O que eu percebo, Cris, e até hoje nos meus atendimentos de coaching, é que eu despertei com 35 anos, né? Que eu tive, puxa, o que, que eu estou fazendo na minha carreira? Você, por exemplo, já despertou muito mais nova do que eu. E Não o muito, Mari. pessoal, Eu tava com 32. Eu tava com 32 quando aconteceu. então, assim, hoje
assim, a maioria dos meus clientes, né, que eu faço um processo de transição de carreira, tá na faixa dos 30, 29. Então, assim, eu percebo que as pessoas, com o passar do tempo, estão mais atentas a isso, né? Ainda bem, né, Cris? Ainda bem. Ainda Né? bem, é verdade. Mas E cada eu vez imagino assim. Aham. E cada vez mais, né, Mari, a gente, mesmo a nossa geração, hoje em dia tem muitos recursos que contribuem, que facilitam esse processo, né? E às vezes a gente simplesmente não sabe por falta de conhecimento. Eu, por exemplo, eu patinei bastante, eu fui nessa jornada muito pela intuição, sabe? Então, assim, quando você tem um acompanhamento, a ferramenta que auxiliam é muito mais fácil, né? E você poderia contar um pouquinho, Mari, para a gente as principais ferramentas que você tem conhecimento, como a pessoa pode usar dessas ferramentas nesse processo e as que você usa no seu trabalho, né? Uhum. Cris, eu acho que assim, eu acho que talvez tudo começa com autoconhecimento, né? Não tem como você pensar em carreira, ter a coragem para fazer a transição de carreira, se você não se autoconhecer. Não tem, né? Você, por exemplo, uma das ferramentas de autoconhecimento é a sua terapia lá de Theta Healing. Por quê? O Theta Healing, eu acho que ele clarifica muito bem quais são as crenças que te impedem. Que a gente está falando de Uhum. crença, né? Mas crença é todo esse seu conjunto de regras internas. Então, por exemplo, quando eu comecei a me sentir infeliz profissionalmente, eu tinha alguns pensamentos que me limitavam a fazer isso, né? Então, por exemplo, até anotei aqui. Eu precisava ser diretora, que a minha carreira já estava definida, porque eu já tinha um cargo de liderança dentro da área de RH, que eu era muito velha, que eu tinha 35 anos, que eu não podia arriscar, porque eu tinha um filho, que meus pais né, dependiam de mim. Então, eu tive que mergulhar em autoconhecimento, e é o que eu sempre falo, e isso é meio que um mantra, autoconhecimento de verdade dói, né? Porque você tem que lidar com essas coisas aqui que são medos reais. Para cada um tem o seu conjunto de regras internas e esses medos são muito reais. Então, eu começo sempre com autoconhecimento, Cris, porque eu acho que isso clarifica, né? E eu utilizo muito como base o Enneagrama, para quem não sei se o pessoal conhece, mas o Enneagrama é uma ferramenta de autodesenvolvimento. E aí, todas as ferramentas de coach, né? Eu trabalho muito com essa questão do talento, da paixão. Então, assim, eu falo, para quem quer pensar em carreira sistêmica, por que eu falo carreira sistêmica? Porque a carreira faz parte de algo maior, né? Você não vive em prol do trabalho, você vive às vezes por uma causa, ou você vive por causa da sua família, e o trabalho ou a carreira é um meio para algo maior. Então, eu sempre trabalho também com uma coisa aspiracional, que é o sonho, Cris, porque assim, para você fazer transição de carreira, para você pensar na sua carreira, você precisa olhar para os teus sonhos. Eu nem falo que é propósito, eu falo que é sonho, porque propósito ficou uma coisa tão banalizada, parece que é uma coisa tão tópica hoje, né? Eu tenho que fazer algo para colaborar com a humanidade, não? Então, assim, eu trabalho muito com sonho. E assim, até de uma forma simples, Cris, que esse meu despertar aconteceu, né? Então, por exemplo, eu sempre tive um sonho de fazer um sabático. Acho que a gente já conversou bastante sobre isso. Uhum. E no momento que eu estava assim, bem questionando sobre a minha carreira, né? Principalmente depois que eu tive o João, eu lembrei de um sonho que eu sempre tive, que foi fazer o caminho de Santiago da Compostela. Eu sempre quis colocar a mochilinha e fazer a peregrinação. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava literalmente arrumando meu armário e veio esse sonho. E assim, meu coração, ele fez assim, ó, ele torceu, eu falo. Porque na hora que veio aquilo, na minha mente, eu falei, puxa, eu não vou poder fazer isso na minha vida. Por quê? Eu tenho trabalho, eu tenho responsabilidade. Eu não posso simplesmente pegar minha mochilinha e ficar, sei lá, peregrina 30 dias, né, com filho. E aí vem uma voz, Cris, que eu acho que é isso que você também trabalha muito bem, que é assim, por que não? Por que não? Porque Uhum. assim, quando a gente, todo mundo tem sonho, tem aquela coisa que, né, faz o coração pulsar. Então,
E a gente às vezes ignora, ou a gente para de sonhar. E veio essa voz do por que não? Então, aí eu mergulhei. Eu fui ver se realmente, se eu tava meio louca, assim começou com essa dúvida, sabe? Se eu tava meio louca, se tinha pessoas, sei lá, nos 35, 40 anos que fizeram transição de carreira, e eu queria ver relatos de pessoas com o meu estilo de vida. Ou seja, eu era mãe solo, eu era responsável pelas, né, custas, pelo investimento do João, ajudava meus pais. E eu nunca esqueço que eu encontrei um relato de uma menina que era exatamente assim, da mesma idade, e ela contou, né, que ela fez a transição, ela estava com a filha dela morando em Portugal, e eu falei, caramba, então é possível, sabe? E tudo começa por aí. Mas, assim, a base é sempre autoconhecimento e aí tem as ferramentas de coach, que é planejamento, para te trazer foco, né, Cris? Porque, assim, tudo é possível, desde que você se planeje, né? É isso mesmo, né? Bacana. Então, Mari, assim, isso que eu coloquei pode ser encarado como uma crença também, né? Por exemplo, eu perguntei assim para você, é, né? Nesse momento, às vezes a gente pensa, eu preciso disso, preciso daquilo, e na verdade, como você falou, você sintetizou, né? A base é autoconhecimento. Então, a partir do momento que a pessoa está buscando se autoconhecer, o resto se encadeia, né? As ferramentas vão de encontro com o processo dela. Foi mais ou menos isso que eu pesquei aí de você. Claro, tem inúmeras ferramentas, né? Você trabalha com várias Tem. delas, mas a base vai ser sempre o autoconhecimento, né? Sempre, Cris. Eu não acho, assim, pelo menos a minha crença, né? Eu não, para você ser feliz na sua carreira, para você ter plenitude, você precisa entender aquilo que é valor, aquilo que é importante para você. Senão você não consegue fazer decisões assertivas de carreira, né? Você não consegue pesquisar melhor até mesmo uma empresa que respeita os seus valores. Então, assim, o caminho eu falo que é simples e não é, porque autoconhecimento de verdade dá trabalho, né, Cris? Você tem que lidar com essas É, sombras suas, com esses monstros, com de repente se encarar crenças que você fala, meu, isso daqui é real, esse medo é real, e como que eu faço para ressignificar isso? Às vezes eu não consigo tão rápido, né? Então, é isso, assim, acho que tudo começa com um belo mergulho de autoconhecimento, Cris. Não tem muito e você segredo, falou né? verdade. E você falou uma coisa que assim me fez lembrar uns processos meus, né? Você falou sobre inspiração, referências, né, de outras pessoas. Alguns usam o termo modelagem também, né? Então, É, então, assim, quando eu estava nesse processo, eu também acabei me inspirando, Mari, em outras pessoas também que estavam passando por um momento que eu estava passando. Porque, de repente, eu olhei, eu parei para pensar, falei, peraí, será que eu tô sozinha? Será que eu tô viajando? Igual você comentou, aconteceu comigo também. E aí eu fui buscar também outras pessoas e eu encontrei, né? Então, assim, a gente encontra, né? Aquele jargão, quem procura acha, ele é muito verdadeiro. é, Então, olha, eu digo que essas pessoas ajudaram muito, elas não sabem, mas elas me ajudaram muito, né? Então, é. é impressionante como aparece, né? Como a sincronicidade vai mostrando para você o caminho, porque a partir do momento que você decidiu, né? E você está indo de encontro com o que faz, às vezes não está tão claro para a pessoa, mas ela está disposta a encontrar, né? Ela vai, as coisas, o universo vai conspirando a favor nesse sentido, né? As pessoas lá no YouTube aparecem, as pessoas certas aparecem para você assistir. Então é impressionante o número de sincronicidades que vão acontecendo nesse processo também, não é? E você sabe que eu li esse relato, então, nesse domingo, eu fui, na verdade, eu não sei se eu fui me inspirar, eu fui checar para ver se isso era possível, sabe? Falei, será que eu tô meio louca? E eu nunca mais achei esse relato dessa menina. Juro por Deus, assim, porque foi, eu lembro que eu peguei o iPad, veio isso, e aí eu comecei a ver pessoas que fizeram transição com 40, 50 anos, né? Assim, dessa menina especificamente, que ela tinha eu lembro que ela tinha uma filha da idade do João, que na época, quando eu fiz transição de carreira, né, que o João ia fazer
Ele fez 5 anos. Então, eu lembro que a filhinha dela tinha até essa idade, né, quando ela decidiu. E eu nunca mais encontrei. Então, é isso mesmo. Eu acho que quem procura acha, você tem que se entregar no processo. Mas se eu puder dar uma dica para quem tem, isso, né, meus coaches sabem, eu falo muito, para quem está pensando na carreira, quem pensa em mudar, né, Cris? Eu, por exemplo, eu fiz uma transição dessa, você também, de sair do mundo corporativo para ser empreendedor. Tem gente que quer fazer transição e ir para outra área, né? Uhum. Aqui, ó, Ana falando que ela fez transição aos 54 anos, é isso mesmo. E, assim, mas acho que a base é o sonho, sabe, Cris? Porque é o sonho, por exemplo, foi o meu sonho de fazer um sabático, de parar de trabalhar, que me fez refletir por que eu não poderia fazer isso. E aí, de Uhum. repente, no meio do caminho, eu descobri a minha jornada profissional, que foi sempre ser Lá empreendedora. Que eu, no sabático, no próprio sabático você descobriu. eu não fiz o sabático, Cris, eu não fui. Olha só, eu comprei minha passagem para a Espanha, eu comprei o crachá do peregrino, eu fiz tudo, eu comprei curso para fazer, né? E no meio disso tudo, veio essa ideia do empreender, que eu sempre tive, eu falo assim, sempre olha para a tua jornada, né? Desde que eu era criança, eu falava que eu ia ter minha empresa. E aí veio essa coisa assim, meio, puxa, legal, vou parar de trabalhar, fiz um planejamento mínimo, mas aí veio essa coisa do empreender. Aí veio o logo da minha empresa, da empresa, aí eu fiquei empolgada com aquilo. Eu parei, né? Eu parei. Mas assim, eu não cheguei aí para o caminho de Santiago. Mas por isso que eu falo. E eu vou, né? Ainda é um sonho. Eu vou mesmo, assim. Isso eu falei que eu não posso morrer sem fazer isso. Mas ele me deu esse impulso, entendeu, Cris? Quando eu falo do sonho, é isso. Ele te dá essa coragem, essa calma, né? Calma. Deixa eu olhar isso com mais critério. Então foi isso que aconteceu comigo. E você? Olha, no meu caso, assim, o meu caso foi um processo que teve várias etapas, né? E a primeira etapa foi justamente quando eu saí da Tupperware, onde nós nos conhecemos. Então assim, pessoal, só para contextualizar um pouquinho, eu e Mari nos conhecemos na Tupperware, né? Ela trabalhava como líder lá da área de RH e eu trabalhava na área de marketing. Nós nos conhecemos lá e tal. Bom, obrigada aí pro pessoal que está entrando, que entrou depois. Obrigada, pessoal. Boa noite para todos. Então, Maria, e aí, assim, depois que eu saí da Tupperware, parece que muitas fichas caíram, sabe? E aí eu me lembro que teve um momento muito decisivo, eu estava procurando outro emprego, né? Naquele frenesi de, eu preciso procurar outro emprego, eu não posso ficar desempregada, eu preciso procurar. E de repente, quando eu estava lá com uma oportunidade certinha, bonitinha, quadradinha, do jeito que eu estava na Tupperware, eu fui até o local da empresa e chegando lá, Mari, eu não sei o que aconteceu, mas eu tive um insight, e aí eu falei, eu não vou entrar na entrevista. Aí eu saí da rua, né, que eu tava, e eu liguei para a pessoa, para o entrevistador lá da rua mesmo, né, do outro lado, e falei, olha, perdão, eu não vou conseguir comparecer. Aí expliquei a situação, falei, olha, eu repensei e voltei para minha casa. Então, assim, ali eu tive uma intuição muito forte de que aquele não era mais o meu caminho. E Que aí foi quando legal, hein? começou tudo. Aí, Mari, eu entrei num processo de autoconhecimento muito profundo, como você colocou, né? Então, eu me vi realmente numa crise existencial. Eu não sabia o que que eu ia fazer, né, qual era o meu sentido. Eu só sabia que não queria mais atuar na mesma função. Então, assim, gente, às vezes está escuro, às vezes você não enxerga nada, mas você tem uma certeza que aquela situação você já não quer para sua vida. Então, isso para Eu mim foi falo que muito forte. você sabe que às vezes os coaches me procuram, né? Acabei sendo procurada por carreira e nem que eu imaginei, sabe, Cris? Assim, eu faço. Aham, Porque acho que foi a minha própria história, né? E claro. saber o que não se quer já é um grande caminho. Porque tem gente que nem sabe
o que não quer, né? Então, por exemplo, isso eu super me identifiquei. Eu cheguei num momento que eu não queria mais gastar 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar. Eu não quero mais essa vida, né? Então, às vezes, quem está nessa escuridão profissional, eu falo, começa a olhar para aquilo que você não quer. Que você não quer, é justamente que já é um caminho, né, Cris? Eu acho que já é assim, o início da jornada, você saber aquilo que você não quer. Né? Às vezes não é saber o que quer, é saber o que não quer. E nesse processo aí é meio. Mas assim, você só ouviu sua intuição porque você sabia, se autoconhecia e deu importância para isso, né, Cris? Eu já estava num processo anterior. Antes disso, Mari, Antes disso, eu tinha tido um acidente, né? Eu tinha passado por um processo traumático, de acidente, de perda, né, familiar. Então, nesse momento do acidente, que foi coisa de uns 2 anos atrás, antes da saída da Tupperware, eu falei, não, agora eu só vou fazer o que faz sentido para mim, né? Só que mesmo assim, eu caí num condicionamento, né, de ir me reposicionar e de procurar emprego no quadradinho que eu estava formatada. Só que eu estava com aquilo no interior, né? Eu estava naquilo no meu campo. Então, quando eu saí da Tapoera, eu falei, não, agora chega, eu não vou repetir mais esse ciclo, né? Então, eu só sabia que eu não queria mais, mas eu não tinha ideia do que viria pela frente. Então, nesse momento, eu recorri à meditação, me ajudou assim enormemente. Eu não sabia o que era meditação. E eu perguntava para as pessoas e as pessoas, eu não entendia quando as pessoas falavam. Então, assim, eu fui muito atrás, sabe, Mari? E aí, a partir do momento que eu fui meditando e fui conversando com Deus também, né, para mostrar clareza, mostrar qual era a minha jornada, a minha próxima jornada, o tempo me mostrou, não foi de uma hora para outra, né? Eu tive que ter bastante paciência e persistência em ir atrás. Então, assim, depois que eu fiz o curso de Theta Healing, auxiliou bastante nesse sentido. E aí, a maneira que você colocou relacionado ao exercício de conversar com a criança, isso me auxiliou demais. Eu me deparei com essa técnica, né, de conversar com a criança em um dos vídeos que eu vi, uma das pessoas que falaram, porque eu busquei muito conteúdo, né? E aí eu recorri a essa técnica e foi muito importante, porque a minha criança, a minha adolescente que me mostrou o meu caminho, né? O meu novo caminho. Então, depois foi ficando mais claro, eu fui juntando os quebra-cabeças, né? E teve um momento muito decisivo que um amigo meu me falou. Ele falou: Nossa, você está querendo fazer um monte de coisa, você está querendo fazer acupuntura, massoterapia. Eu estava querendo fazer todos esses conhecimentos holísticos. E de repente ele falou assim: Mas você sempre gostou de astrologia? Você fala de astrologia para todo mundo. Por que você não vai fazer um curso de astrologia? Aí eu falei: Gente, eu tenho a resposta na nossa cara, né? É mais simples do que a gente imagina e a gente complica. Então, assim, nesse dia, aí dali pra frente foi só ir atrás realmente, né? E foi quando tudo começou, assim. Mas assim, eu acho que é esse momento, né? Parar para se ouvir, porque a gente entra numa rotina tão frenética, Cris, e principalmente na nossa geração mesmo, que assim, puta, tem até os 30 anos, tem que ser gerente, até não sei o que lá, né? Condicionando metas de sucesso, e as responsabilidades vão vindo e a gente não para se escutar. Porque é o que eu falo, a resposta sempre está dentro de você. Parece meio clichê isso daqui. Olha que eu sou uma coach, que eu brinco que eu sou uma coach do mal aqui. Essa aí vem para a terra, né? Mas eu acho que assim, as respostas estão lá na sua jornada. É simples, né? Por exemplo, às vezes você tem talentos. Você falou, né? É minha paixão. Astrologia, é o que eu falo. Às vezes, para você descobrir o propósito, é algo que eu brinco assim, é algo que você faria de graça se você pudesse, sabe? Porque você ama tanto, aquilo dá uma sensação de bem-estar tão grande que, tipo, você nem vê o tempo passar. E eu acredito que todo mundo que tem que viver essa situação. Acho que trabalho tem um sentido muito pesado na vida das pessoas, muito significativo, na verdade, não pesado, significativo porque traz senso de utilidade, né? Quando você se sente útil, nossa, você não tem tempo para pensar em doença, você está sempre evoluindo.
Então, tem que ser uma coisa que você ama, né? Como eu me sinto útil? E as pessoas pararem um pouco para refletir sobre isso, né? Eu acho que eu tive que parar, Cris, no momento, assim, quase dando PT. Então, é o que hoje eu trago para os meus coaches, né? Quando eu olho para trás, eu acho assim, que eu vinha com grandes sinais. E eu nunca esqueço uma vez que assim, minha rotina era meio louca. Eu sou aqui do ABC Paulista, não sei se o pessoal conhece, mas a gente trabalhava lá na Berrini, né? Então, aí eu mudei para Santo André. Depois que eu mudei para Santo André, minha qualidade de vida, que se eu já morava em São Bernardo, era trash. Depois que eu fui para Santo André, piorou, porque assim, para ir para a Zona Sul de Santo André é uma loucura, né? E eu nunca vou me esquecer, então eu saía assim, Cris, eu saía 5h30, eu acordava 5 horas, eu acordava o João 10 para 6, eu levava o João todo arrumadinho para cá, deixava o João na casa dos meus pais, porque não dava nem tempo de eu levar o João na escola, senão não chegava lá na Tapaué. Então deixava o João na casa dos meus pais, umas 6h30, para a perua pegar ele, para levar ele para a escola. E depois a gente já estava nesse cargo de liderança, eu sempre trabalhei até mais tarde, a Cris saía do escritório 7 horas, 7h30, pegava 1 hora de trânsito, 1h30 de trânsito, chegava por volta das 9 horas na casa dos meus pais, pegava o João e vinha para casa. Era assim na vida, né? Meio alucinada. E aí eu lembro de um dia que o João, cheguei lá para pegar o João, e o João segurou na grade, assim, meus pais têm uns portãozinhos assim, e o João segurou, ele não queria vir embora comigo. E ali, para mim, mas ele gritava, ele chorava, ele agarrava, ele não queria ir, ele não queria ir. E ali, assim, eu nem tive essa insegurança de tipo, ele não me ama, mas ali eu percebi o quanto essa rotina já estava cansativa para mim, o quanto estaria para o meu filho. Ele assim, tadinho, ele ficava cansado, né? E aí outra ficha que caiu, que eu falei, gente, que merda que eu tô fazendo da minha vida. Você lembra que a gente tinha muitos eventos lá, né? Muitos eventos na Tupperware e tal. E eu cuidava de toda essa parte de endomarketing. E um dia eu não tinha com quem deixar o João, aconteceu um problema, minha mãe ficou doente. E a gente tinha um evento na Tupperware. E eu lembro que eu liguei até então para minha líder, né? E ela falou, olha, eu prefiro que você venha, porque eu ia pedir uma outra pessoa, porque eu falei, tá bom, vou com o João. E eu peguei e levei o João logo cedo. Então eu cheguei lá mais cedo que todo mundo, organizei o evento e depois fui para casa. Mas eu nunca vou esquecer, eu estava tomando café lá na copinha, e uma pessoa olhou para mim e falou assim, eu não acredito que você acordou o João e veio com o João cedo para fazer esse evento. Eu não acredito no que você está fazendo. E aí eu falei, nossa, eu realmente estou doente. E o João achou o máximo, que estava naquela época do Dia das Crianças, tinha aquele sofazão, o João ficou alucinado, né, brincando com todo mundo. Mas ali eu falei, que merda que eu estou fazendo da minha vida, né? Então foram pequenos insights que eu tive, mas que eu não ia com profundidade, Cris, eu não estava tão desperta que nem você. Então eu precisei quase ter um pico de estresse, de meu cabelo cair, de eu ter crise de choro no trânsito, para eu entender que ali já estava no meu limite. Então, às vezes, quando eu faço, né, meus atendimentos de coaching, eu espero que o meu coaching não venha nesse limite. Porque quando você está nesse limite aqui, você não planeja direito sua transição de carreira, Cris. Né? E hoje, quando eu olho para trás, quando eu vejo o meu planejamento, né, eu falei, puta, eu fiz muita cagada nesse meu planejamento, não tem nada a ver, né? Eu deveria ter feito de outra forma. Eu fiz um planejamento mínimo, mas eu deveria ter planejado melhor. Se eu tivesse planejado melhor, eu não passaria, né, os perrengues que eu passo ainda como empreendedora, enfim, porque eu vendo para B2B, né? A maioria dos meus clientes são empresas. Mas, então, assim, quando você começa esse processo de autoconhecimento, quando você tem esse interesse, né, de olhar a sua carreira com profundidade, que você não chegue nesse momento aqui, sabe? Porque nesse momento do desespero, a gente mete os pés pelas mãos, né? E eu acho que
Sim, eu fiz uma transição legal, eu tomei uma coragem, né? Eu acho que as coisas aconteceram como tinham que acontecer, mas eu acho que eu não ouvi esses pequenos insights que eu tive desde o nascimento do João, né? Então, assim, meu processo de transformação e de quebras de crenças começou desde o momento que eu fui mãe e eu não me ouvi. Então, eu precisei meio que surtar para transitar na minha carreira, e não precisa, né, Cris? Aí tive que lidar com essas crenças aqui na hora, né? Não foi uma coisa assim. Então, eu acho que o processo pode ser mais tranquilo, sabe? Então, você teve vários sinais, né, Mari? Mas você não parava para ouvir. Você falava, ah, não é comigo, isso aqui deve ser loucura. Então, Minha vida era louca, Cris. e assim, Mari, você é mãe, né? Você passava para mim, mesmo lá na Tapoera, a gente não tinha tanta proximidade assim, mas eu já conseguia identificar uma mãe muito forte ali, né? Uma mãe assim muito responsável. Era o que você transmitia, assim. E assim, nesse lugar de maternidade, Mari, porque tem muitas mães jovens hoje que passam por esse processo, né? E você é uma mãe jovem, e naquela época ainda mais, o João também era bem menorzinho. Então, assim, relacionado a esse lugar de mãe, Mari, você lembra, assim, quais eram as crenças que mais te sabotaram aí nesse sentido? É, eu acho assim que eu não podia arriscar que eu era mãe, né? Que eu poderia não dar tudo pro João, assim, né? Então sempre minhas crenças sempre foram relacionadas até com, assim, segurança mesmo, né? Então que eu privaria o João de às vezes ter um lazer, um bem-estar, porque eu ia ter que fazer uma jornada, né, de segurar a grana, mas principalmente que eu não poderia. Como vai ser se, se de repente não der certo e eu não ter dinheiro para pagar um convênio, a escola, né? Então, assim, eu não quero que o meu filho estude em escola pública, por exemplo. Então, eu tive que lidar com essas coisas e por que não? Às vezes você muda de cidade, tem uma escola na prefeitura que é super legal e tá tudo bem, né? O João ainda não foi para a escola pública, né? Mas se um dia tiver que ir, por que não, né? Porque de onde vem isso? Então eu tive que lidar um pouco com essas crenças, mas você sabe que em relação ao João, Cris, nem foram as crenças mais pesadas que eu tive, né? Porque Aham. eu acho que da mesma forma que eu tinha essas crenças, eu tinha essa coisa assim, por ser mãe, eu acho assim, eu vou fazer o que está ao meu alcance, meu filho não vai passar falta de nada. Disso eu tinha certeza, sabe? E eu sempre tive assim, eu vou fazer, vou parar, eu acho que eu tenho que ser feliz, e se eu tiver que fazer uma faxina sabe, fazer outras coisas para garantir o sustento do meu filho, eu vou. Então, eu acho que com o João, é o que eu falo, né? Filho te traz força. Então, no caso, o João não me trouxe a minha gatinha passando, gente, a paçoca Ai, que participa, né? dó. O João não trouxe crenças limitantes, assim, eu acho que ele fortaleceu as que eu já tinha, sabe? De, tipo, de força, de coragem, de olhar e falar, meu, eu não quero ser essa mãe para o meu filho, eu não quero ser essa mãe, assim, Cris, eu comecei a achar estranho eu ficar mais Te tempo com as pessoas incomodou, que eu né? não amava do que com meu filho que eu amava, né? Assim, como assim? Que louco isso, gente. Eu comecei a questionar o meu tempo, né? Então, assim, quanto tempo que eu gasto com o João Otávio e quanto tempo que eu gasto com pessoas que eu não amo dentro da empresa? É louco isso, não tem sentido, né? E é muito forte esse pensamento, né? Então eu comecei a questionar, né? E assim, né, Cris, igual você, eu chorei muito, eu me senti medo. E assim, quando você toma essa coragem da transição de carreira, poucas pessoas vão te apoiar. Você tem que saber disso, né? Somente eu, quando eu fui falar para os meus pais quase surtaram, porque assim, até então eu estava numa empresa estável, eu estava bem, né? Meus pais quase surtaram, meu irmão quase enlouqueceu, você é louca, né? E aí, oi, João, minha amiga querida, uma criança incrível como o João, gente. O João, meu filho, é lindo, é que hoje ele não tá aqui.
Mas, assim, eu tive que lidar com essas coisas, sabe? A Pri aqui, a Pri tá fazendo a transição de carreira também, Cris. Tá Ah, fazendo. legal. Oi, A Pri Pri, tá, tudo bem? vai virar Gente, psicóloga um beijo para os clínica. amigos da Tupperware, né, Mari? Tantos amigos que fizemos na Tupperware, né? Um beijo para todos. Sejam É. bem-vindos. E aí eu tive que lidar com isso, mas eu acho que o João me trouxe força. Eu acho que a minha maior questão, Cris, foi em relação aos meus pais, né? Eu tinha assim, eu me sentia na obrigação de cuidar dos meus pais e eu sempre paguei o convênio, por exemplo, médico dos meus pais. E eu achei que essa era a minha obrigação e assim, e o medo de não pagar o convênio. Eu acho que essa crença assim de tipo, meu, e se vai que eu faço essa jornada empreendedora e alguma coisa dá uma merda e eu não ajude mais meus pais no convênio, né? E de repente, olha o que aconteceu. Eu até ajudei meus pais e hoje meus pais pagam convênio sozinhos, Olha, que bom. Tá né? vendo Então, como assim, as coisas vão se encaixando, né, Mari? eu acho que essas crenças, né? A gente tá falando de crenças, a gente coloca esses medos que às vezes são irreais, né, Cris? Assim, que são esse olhar que a gente tem, que na verdade, se você for checar, se você for tirar a prova e questionar o porquê, quais são as razões, eles não existem, né? Muitas vezes. Você concorda? Concordo, com certeza. E às vezes também a gente cai num lugar de e se, né? E esse tipo de pensamento, ele polui, né? Traz ansiedade, bloqueios energéticos. Então, é interessante quando você sente aquele impulso de ir, de mudar, vá em frente, né? Procura não olhar para trás, porque deixar só essa nuvem negra do e se, né? Porque esse ímpeto da vontade, ele é muito forte, né? E na minha É, visão, isso faz com que a gente atraia situações, sincronicidades, é aquilo, né? É a entrega, né? E em muitas ocasiões, quem está passando por esse processo precisa confiar sem compreender muito bem, né? Pode ser que aconteça esse tipo de situação, de você ter que confiar em alguma coisa, em uma situação, na sua própria intuição, sem entender muito bem no que ainda vai dar, né? Mas sentindo, né, que você está ali seguindo em frente com o que veio para você. Então acho que essa parte é bem importante, né? e acreditar mesmo, né? É o que eu falo aqui. Eu tô vendo aqui o Bruno aqui que tá falando, a Flá querida, falando, não me encontrei ainda. E às vezes a gente passa a vida tentando se encontrar e tá tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que se entregar. Mas você falou uma coisa muito legal, né? Tanto eu como você, Cris, ou as pessoas que estão fazendo aqui transição, a gente se deparou com um problema e a gente mergulhou para resolver, né? Então, assim, foi. É a Patrícia, então desculpa, Patrícia. A Patrícia está falando aqui que ela tem esse medo da assistência médica, né? Isso foi um medo que eu tive que enfrentar, né? De verdade, assim, de faltar. E as coisas foram se encaixando. Quando eu decidi que era a minha jornada empreendedora, que eu nasci para ser livre, que isso sempre foi uma insatisfação, então eu não olhei para trás, eu mergulhei, que eu acho que isso faz todo sentido. Então, essa decisão e o que eu vou fazer que está no meu nível de influência para dar certo, né? Para fazer tudo que está ao meu alcance. Então, eu acho que é isso, Cris, essa entrega de resolver, de mergulhar e também de lidar com essa escuridão que você falou, né? Você vai mergulhar, mergulhar e você sempre vai estar no oceano lá preto, que você não enxerga um palmo na frente, mas você continua, né? Porque uma hora É, vai vir a luz, né? uma hora vem a luz, com certeza, né? Se você está entregue, se você está convicta da busca, que você precisa mudar, uma hora com certeza vem. E aí, Mari, essa questão do convênio também me pegou. Não me pegou tanto, né? Mas teve um momento sim que eu refleti sobre isso, que eu estava acostumada, né, nessa conveniência, e também tinha, às vezes, familiar falava, mas aí você vai ficar sem convênio e tal. E aí eu comecei a parar para pensar que isso era uma crença também minha, né?
E aí, conversando com as pessoas, pesquisando, eu me deparei com variadas possibilidades de convênio pré-pago, né? Startups aí que estão criando um monte de novas possibilidades nesse lugar de convênio. Então, gente, é possível, sabe? E sem contar que, assim, o convênio verdadeiro hoje, na minha visão, é a sua saúde. Então, invista na sua saúde, né? Na sua alimentação, nos seus bons hábitos. E aí você vai precisar cada vez menos de recorrer a esse lugar de exames, de convênio e tal. Quando você tem esse mindset de pré-pago, você vai usar menos, porque você está com mais saúde, você está investindo mais em você, né? Então, É acho isso que é bem aí. nesse sentido. E quando você colocou, Mari, relacionado a muitas crenças, pelo que eu identifiquei que você colocou no seu processo, estavam relacionadas à questão de segurança, financeiro, dinheiro, né? Eu também passei por isso. Não passei tanto, porque eu já tinha um mindset minimalista, bem minimalista. Então, assim, isso me auxiliou muito. E eu percebo que as pessoas que estão passando por esse processo de transição, é interessante também fazer, igual você colocou em um dado momento, se for preciso, eu faço uma faxina, faço uma coisa alternativa e tal. O que que é isso? É a convicção de que você simplesmente não quer aquele lugar mais, né? Então, isso é muito É, poderoso. E eu também passei por isso. Eu falei, não, eu vou fazer qualquer coisa menos o que eu estava fazendo antes. Não dá, eu estava é. infeliz. Então, isso era muito claro, né? Então, acho que é bem interessante nesse sentido, né, Mari? E assim, Cris, você sabe que um dia eu escrevi um artigo, tudo que eu aprendi com transição de carreira na prática, né? Então, eu acho assim, acho que eu já trouxe aqui, eu acho que Ai, que faltou legal! Depois coloca o link, Mari, para mim, que eu vou colocar no é, post aqui do vídeo, aí o pessoal acessa. tá no LinkedIn, né? Mas foi assim, tudo que eu aprendi, porque assim, eu acho que eu fiz uma coisa muito corajosa, eu acho que eu fiz um planejamento mínimo, né? Que hoje eu melhoraria, aprimoraria esse planejamento, faria alguns outros investimentos, olharia esse planejamento de transição de carreira de uma forma diferente, né? Então, desde em fato entender que é uma jornada solitária, que as pessoas não vão te apoiar, né, Cris? Que as pessoas vão olhar para você no primeiro, minha gata, vão olhar para vocês no primeiro momento e achar que a gente é louca, né? E assim, entender que é o seu caminho, que vai ser você vai se deparar com muito não, com muita falta de apoio, e tá tudo bem. Se isso é um sonho, por isso que eu falei, é um sonho, você segue, né? Outra coisa é essa coisa do planejamento, né? O quanto que, assim, para quem tem vontade de fazer mudanças na vida, tudo é possível com planejamento. Tudo é É possível. Você verdade. pode fazer tudo, tudo, gente, com planejamento. Então, por exemplo, eu pequei no planejamento. Eu pequei no planejamento financeiro, eu pequei no planejamento de produtos, de vendas, né? De entender, por exemplo, eu fui no primeiro momento vendendo muito para B2B. Os ciclos de processos de fechamento de venda para B2B são maiores. A empresa, ela, às vezes, não fecha em um mês uma proposta de desenvolvimento humano. Ela fecha em 3 meses. Né? Então, por exemplo, eu deveria ter considerado isso no meu planejamento financeiro. E eu não considerei. Né? Então, aprendi essas coisas, aprendi essa coisa da flexibilidade, que é o que você falou. Puxa, se essa não é a vida que eu quero mais, então qual que é o meu plano A, qual que é o meu plano B, qual que é o meu plano C? O que eu posso fazer mais para ganhar dinheiro? Né? Porque assim, eu só tenho esse propósito. E essa coisa, por exemplo, né, quando eu fiz a transição ou estava iniciando, de achar que eu não estava. Isso foi uma crença, achar que eu não estava pronta, sabe, Cris? Assim, achar que eu precisava fazer todos os cursos do universo, né? Então você cai às vezes nesse. Não sei se você sentiu isso, né? Mas assim, a gente vai fazendo curso, aí você vai fazendo curso e você acha que nunca tá bom, e você vai se aprofundando. Então, eu lembro que eu já tinha formação de coach, fiz outras formações, fiz a formação do Enneagrama e tal. Tipo assim, eu gastei uns 30 mil reais com curso. Hoje eu olharia e falava, puxa, eu gastaria 10, né? Porque assim, eu já estava pronta.
Então, essa Entendo. crença de não achar que eu preciso estar toda hora me preparando, impactou no meu planejamento financeiro. Então, hoje, olhando para trás, eu falo assim, ó, Pri que está começando, invista só no único conhecimento, vendas. Porque se você vender, se você é empreendedor, né, principalmente no meu caso, no caso da Cris, se você não souber vender, você não consegue fazer transição de carreira com sucesso. Então, só é um curso que eu falo que as pessoas têm que investir, sabe? Aprender a vender. Porque se você aprende a vender, então tudo mais é possível, né? E depois, assim, de ir até o fim, né, Cris? Assim, se uma vez que você tomou a decisão e você falou lindamente, vai até o fim. Faça tudo que está ao seu alcance para fazer seu sonho acontecer, né? E assim, é o que eu falo. Eu passei, são 3 anos empreendendo, Cris. 3 anos. Eu falo que assim, nesses 3 anos, eu já envelheci 10 anos, assim. Já tenho cabelo branco, eu não tinha cabelo branco, sabe? Tipo, assim, essa jornada empreendedora, ela me trouxe, assim, essas coisas, né? Mas eu sei que eu ainda não fiz tudo que está ao meu alcance para desistir. Né? Então, nesse meio do caminho, eu já tive proposta para voltar para o mercado de trabalho. No momento que eu não tinha grana nenhuma, eu recebi uma proposta para eu ser gerente executiva de RH numa empresa. E aí, ó, como que é importante se conhecer? Minha pergunta foi: pode trabalhar home office? Porque eu até considerei. Aí a pessoa falou: não, você vai ter que vir para Faria Lima toda semana. Não, obrigada. Entendeu, Cris? É verdade. Então, fazer tudo que está ao seu alcance para que teu sonho dê certo. Mas é o que eu sempre falo, né, para as pessoas pensarem em carreira qual é o teu sonho? Porque a carreira é só um meio para isso, né, Cris? Por exemplo, você tem um sonho de qualidade de vida, de ter uma vida mais e de repente trabalhar com cuidado do outro, né, com essa coisa é algo que te ajuda a ter essa vida que você quer, né? Eu, por exemplo, eu quero É trabalhar verdade. menos. Porque eu trabalhar menos, eu acho que o caminho é ser uma empreendedora rica e futuramente eu vou trabalhar menos. Eu acho que é a jornada mais fácil para ganhar dinheiro, sabe? Então, assim, mas Uhum, porque eu quero trabalhar menos no futuro. Meio louco, né? Eu acho que as pessoas verdade. têm que pensar nos sonhos. Com certeza. E assim, né, Mário, igual você comentou em um dado momento aqui da nossa conversa, hoje em dia, quando a gente fala de transição de carreira, às vezes vem muito esse lugar do autônomo, né? E como você bem colocou, não necessariamente só para você ser autônomo você vai fazer uma transição de carreira, né? É Não. interessante a gente se questionar em qualquer situação que a gente esteja, seja na vida pessoal ou no trabalho. O que tá legal aqui, né? Tem alguma coisa que eu quero mudar. Se você trabalha no mundo corporativo, às vezes você não está satisfeito com aquela área, você quer uma outra área, você sempre gostou daquela outra área, mas aí você não vai atrás. Então, dá para fazer transição nessa situação, né? A minha irmã, por exemplo, ela passou por um processo de transição também na empresa que ela trabalhava antes, depois ela mudou. Então, tudo é possível, né? Em todos os setores. É, E é claro que a jornada do autônomo, ela traz esse lugar mesmo do mais risco, né? Mas como você colocou, quando você está convicto de que esse é o seu caminho, você já não vai aceitar as outras propostas, né? E você vai em frente, e aí você vai percebendo que cada mês é um mês, cada ano é um ano, mas que de alguma maneira você consegue ali, né, a sua jornada, os seus resultados, e isso, querendo ou não, dá um gás também para você seguir, né? E eu achei muito interessante quando você colocou que você colocou para a pessoa que estava te propondo aquela proposta, vai ter isso, vai ter aquilo? Não, então não é para mim, né? Então, assim, isso é muito forte, né, Mari? Assim, você entender aquilo que é importante para você, né? Eu tô vendo aqui os comentários das meninas. A Raquel, que está nessa fase de transição, é assim, Raquel, abraça o sonho, faz planejamento, que tudo é possível, né? Que ela quer sair ir para a psicologia clínica. Olha, ela é a Pri.
A Van Aguiar aqui, né? Falando dessa vontade de ficar com os filhos. Então, assim, é olhar com carinho para esses sonhos, né, Cris? Para essas coisas que são importantes para você, porque, por exemplo, para mim, sempre foi importante qualidade de vida, mas também sempre foi importante segurança, né? Que são os valores lá, né? Uhum. Segurança. Em algum momento, isso inverteu. Em algum momento, para mim, segurança caiu e qualidade de vida, né? Hoje, para mim, qualidade de vida é o valor mais importante. Então, eu acho que, É. assim, começar a entender aquilo que é importante para você, porque é o que eu falo, né? Até falei muito sobre isso essa semana lá no meu Insta. Valores, eu até ensinei um exercício. Valores norteiam todas as suas decisões. Se você não tem clareza desses valores, né, Cris, dessas coisas que são tão preciosas, tão sagradas para você, você não consegue tomar decisões na sua vida efetivas, É sabe? verdade. Decisões sistêmicas. Não consegue. Você pode É até tomar verdade. decisão, mas não é sistêmica. É verdade. E esse lugar de valores é muito particular, né, Mari? É muito único. Eu acho o que eu aprendi assim no meu processo que não vale a pena o lugar da comparação. Não, não faz É, sentido, porque a gente é muito único, né? Então a gente tem que se perguntar o que é valor para a gente, né? E para isso, como você colocou desde o começo, é autoconhecimento e dar-lhe autoconhecimento, né? E é, foco, determinação. Quando você recusa uma oportunidade, igual você pontuou, você está ali na sua determinação, no seu foco. Você está dizendo para o universo, olha, eu quero isso aqui mesmo, né? E aí o universo você atrai aquelas situações, né? Então vai vindo mais daquilo que você está ali focada. Você começa a abrir, ah, não, tá, deixa eu ver aqui. Ah, acho que eu vou, aí fica lá um não. pouquinho, então você dispersa a energia, né? Então, acho que vale a Eu pena. acho que tem essa coisa da energia, né, Cris? E eu acho que tem essa coisa assim do. As pessoas, elas acostumam a viver no. E eu fui essa pessoa, né? Não que às vezes eu ainda não seja, mas viver no meio termo. E eu acho que a gente não veio aqui, o universo, para viver no meio termo, sabe, Cris? Eu acho que a gente veio para mergulhar, para ter um foco, para fazer com amor alguma coisa, né? Então, as pessoas às vezes têm incômodos profissionais e podem passar uma vida incomodada e não resolver, né? Então, mas é uma decisão da pessoa. Uhum. Mas eu acho que Verdade. é isso, assim, você falou, eu acho que você dispersa energia, eu acho que você tem que focar, né? Então, assim, nossa, o que eu recebi de proposta depois que eu saí da Tupperware, até uma proposta para os Estados Unidos eu recebi, que até hoje eu não sei como é que era, e eu fui indicada, assim, foi bem na época que eu saí da Tupperware, a moça insistiu que queria falar comigo, eu falei, caramba, né? Em algum momento da minha vida eu quis fazer essa carreira internacional, mas para mim, eu não quero nada, eu quero parar, eu quero descansar um pouco, sabe? Eu queria só descansar. E isso acabou acontecendo. E é assim, né? Eu acho que dizer não, já saber o que você não quer, nossa, é meio do caminho. É o meio do caminho, Nossa, né? com certeza. E eu achei muito bacana E, também, Mari, quando você colocou essa questão hoje do propósito, né, que está bem banalizado. Eu concordo com isso também, eu também sinto isso. E aí, assim, igual você comentou, né, a gente precisa entender que às vezes, o nosso propósito, o sonho, como você colocou, não é uma coisa assim ultra master mega que vai atingir tantas pessoas, né? Às vezes é algo mais simples, né? Que vai fazer bem para você internamente, para sua autorrealização. Então, acho que primeiro ponto, né, Mari, é a nossa satisfação interna, a nossa autorrealização. E ser feliz, né? Já é um ponto de partida para o nosso sonho, né? eu acho assim que essa coisa do propósito é algo que me incomoda muito, sabe? Quando eu tenho assim essa coisa que eu falo, né? Eu levanto essa bandeira do mercado de trabalho consciente, Cris, porque eu acho que as empresas perdem quando não tem profissionais. Os profissionais perdem, a família perde, a sociedade perde.
né? Então, quando você não é consciente do sentido do seu trabalho, você às vezes leva isso para a tua família de uma forma negativa, para os teus filhos. No trabalho você não é produtivo, não se engaja. Então, assim, eu levanto muito essa bandeira, né? Mas eu acho que essa coisa, né, da consciência e tal, ela, ela tem que ser tratada com muito cuidado, com muito afinco, porque as pessoas se perdem no meio do caminho. E tá tudo bem, né? Então falam de propósito hoje de uma forma meio utópica, assim. Você tem que fazer um trabalho humanitário, você tem que criar uma empresa unicórnio, né? E eu tenho até um depoimento lindo de uma coach minha, que ela chegou para fazer um processo de coach, e ela, sim, eu preciso achar meu propósito, eu preciso achar o meu propósito, eu não tenho propósito. E a gente começou o processo e ela terminou fazendo, entendendo que o que ia fazer, o sonho dela, na verdade, era viajar, né? Ela queria fazer assim um tour e ela fez um plano e ela saiu do trabalho e foi viajar para que ela ter certeza daquilo que ela queria para a carreira dela. E um dia ela me ligou e eu falo assim que aquele dia eu falei assim, nossa, Deus, obrigada, assim, porque escutar isso, ela falou, Má, você sabe que depois que a gente fez o processo, eu fiz a viagem, ela ficou 3 meses assim fazendo tour pelos países, né? Uhum. Ela falou assim, descobriu que é propósito. E eu falei, o que é propósito, Ju? Ela falou, Marina, você sabe qual é meu propósito? É ser uma pessoa boa. É ser uma pessoa viver bem, Bem, né? Eu entendi que é muito mais simples, é eu estar em paz. Esse é meu propósito. É para isso que, sabe? Esse é meu propósito de vida. Eu quero. Falei, nossa, assim para mim, porque eu acho que é essa simplicidade do propósito, né, Cris? E as pessoas, por isso é, que eu falo, um bom caminho é olhar para os teus sonhos, porque o seu sonho é aquilo que te faz feliz, né? Outro dia eu vi um consultor que eu admiro muito, ele chama Tadashi, é um senhorzinho japonês que eu sigo aqui, não sei se você conhece ele, mas ele foi um executivo durante muito tempo na Nestlé, trabalhava na área de treinamento. E ele outro dia colocou um vídeo de sonhos que até mandei para os meus coaches, que ele falou sobre isso, né? Qual que é o teu sonho? Porque as pessoas não pensam sobre isso. Qual que é o teu sonho? E ele traz uma citação do Kevin Costner, né? Falando sobre sonho, que é assim, o Kevin Costner deu uma definição do que é sonho. Você está num barco, lá num barco, e esse barco afunda. Afunda e você não sabe nadar. Você não sabe, você está lá no meio do oceano. Mas, próximo a você, tem uma tábua de madeira. E tábua de madeira não afunda, né? Não afunda. E nessa tábua de madeira está escrito sonho. Ela tá assim, tipo, a poucos metros de você. Você vai morrer ou você vai chegar lá na tábua de madeira, né? Porque o sonho, o propósito do sonho, ele te dá esse gás, sabe? Essa corridinha, essa coragem de você fazer suas coisas. Então, eu acho que carreira, nossa, né, de forma geral, começa com essa coisa do sonho, sabe, Cris? nossa, muito, muito pertinente essa citação, Mari. Nossa, ela sintetiza Muito muito legal, bem, né? né? Tudo isso que a gente está falando, com certeza. Mari, passou muito rápido. Eu estou acompanhando aqui o horário, acho que faltam 2 minutinhos para. Aliás, 30 segundos, gente. Bom, boa noite para todos. Obrigada a todos pela participação. Obrigada demais, Mari. 20 Obrigada, segundinhos. Cris. Adorei. Ótimo. Adorei. Então tá bom. Obrigada, então, Mari.